Oi, gente, boa noite. Aqui eu sou o Bill Matos, né? Que nem eu sei se vocês conhecem. Hoje, gente, vou fazer uma gravação. Eu tava conversando aqui com minha linda esposa aqui. Ela tá aqui do meu lado, tá? Tá olhando pra mim aqui. E ela querendo saber como foi minha vida antes de eu conhecer ela, quando era mais jovem, né? Mais criança, né? Adolescente. Aí contando da minha vida pra ela, que eu morei numa cidade do interior no Ceará, no Nordeste. A minha vida, como foi ela, né? Uma vida que eu passei toda a minha vida de criança, né? Contando a minha história da minha vida pra ela. Aí eu conversando com ela, eu falei pra ela sobre uma situação que eu morei numa casa, que essa casa que a gente morou, ela é uma casa mal assombrada, tinha muitas manipulação de espírito, né? E esse vídeo hoje vai ser gravado e falar sobre isso, né? Que eu passei na minha vida. Aí ela olha pra mim assustada, porque eu contei um pouco da minha história pra ela. Ela fala que se ela morasse numa casa dessa que eu morei, ela não conseguiria ficar lá nem um minuto. Eu também não consegui, gente, ficar nem um minuto nessa casa, mas eu era obrigado a ficar, porque eu era adolescente, criança, não tinha opção, muita opção. Nessa casa, gente, que eu morei, morava o meu pai, nessa época, né? Muito criança, eu tinha o quê? Uns 10 anos. Lembrava muito bem, né? A pessoa com 10 anos lembra de todas as coisas de sua vida, não esquece. E eu morei nessa casa. Meu pai morou numa cidadezinha chamada, o nome era Nova Olinda, no Ceará. Com minha mãe, meus irmãos, nós era 8 irmãos, né? 4 mulheres e 5 homens. E a gente era escadinha, né? Um mais velho do que o outro. E eu, digamos que eu era... Tinha um mais novo do que eu. Os outros, todos eles eram mais velhos do que eu. Aí nessa casa que a gente morou, que é mal assombrada, morou nessa cidade, o meu pai precisou de sair dessa casa na cidade e fazer uma casa mais no interior, mais afastada, porque o pai do meu pai tinha um terreno, muito lote de terreno, só que era tipo interior. Aí nessa época meu pai precisou entregar a casa, então morava de aluguel nesse tempo, nessa época não tinha dinheiro para nada, para construir essa nova casa. Meu pai mudou para o interior. Chega no interior lá, nós arrumamos aquele lote que meu pai arrumou para fazer, construir nossa casa, gente. Aí sim, a obra tava... Os materiais chegou para construir a casa, mas tinha um detalhe que estava incomodando a gente. Como é que meu pai ia fazer essa casa se tinha que estar andando para o interior, que era bem longe, acho que eram 10 quilômetros da cidade. Então nós precisávamos de uma casa para ficar lá, para tipo morar, por enquanto terminava essa casa. Aí teve um parente da gente lá, parente meio distante, que falou, olha, a minha avó morreu, lá a pessoa falando, se vocês quiserem morar nessa casa dela, a casa tá lá, ninguém mora nessa casa. Porque desde o tempo que ela morreu, ninguém ficou mais lá, todo mundo tem suas casas. Então meu pai falou, então é uma boa ideia, né? E no caso, para quem tá precisando, é uma benção, né? No caso, a gente recebeu como uma benção, meu pai, minha mãe. E a gente mudou da cidade de Nova Olinda para essa cidade lá, nessa casa que no interior, perto da casa que nós estávamos construindo. Aí tudo bem. O caminhão veio dar mudança, gente, só com essa história bem longa, porque se eu for deixar pedaço para trás, vocês não vão entender. O caminhão veio, levou a mudança, a gente foi criança, todo mundo em cima, né? Nessa época era muito jovem, 10 anos, escadinha dos meninos, dos irmãos. Todo mundo foi no caminhão. Chegando naquelas casas, uma casa lá era uma casa muito velha, uma casa de, não sei se vocês já ouviram falar, não era de tijolo, não era de bloco, não era de nada, aquelas casas que, assim no interior o pessoal fala casa de taipa, o nome. Taipa
A casa é construída só com barro e vara e bambu. E o barro mexido e colocado com aquelas casinhas velhas mesmo. E a casa era feita assim, telhado antigo. Com as telhas, lá era aquelas telhas ainda rabo de peixe, nem existe mais, o pessoal não sabe nem o que é esse nome de rabo de peixe. Era uma telhas bem comprida. Era uma casa antiga. Então, gente, quando a gente chegou nessa casa, a casa lá era uma casa bem antiga. Uma casa, aquelas casas do interior, porta toda com aquelas portas de madeira que dava para ver dentro da casa, uma casa bem antiga mesmo. Aí, resumindo, se eu for contar a história do começo ao fim, demora muito, mas eu vou tentar adiantar para o vídeo não ficar muito longo. Chegando nessa casa, a gente começou a morar nessa casa. Gente, quando era noite, eu tinha medo da noite, eu tinha pavor da noite. Porque quando era noite eu já sentia arrepio na casa e ninguém conseguia dormir à noite, porque eu tinha o meu irmão, que era um pouco mais velho do que eu. Se eu tinha 10, meu irmão tinha 12, 13 anos. Aí ficava todo mundo dormindo de rede nessa sala, nesse quarto. Eu e meus 4 irmãos. Minhas irmãs moravam em um quarto separado, as irmãs. No caso dos meus irmãos, nós morávamos todos nós num quarto só. Quando era noite, gente, eu sentia aquele vento forte no interior, aquele vento do interior, no sertão. Começava aquele gelo debaixo da minha rede, aquele frio. E eu, criança, já sentia a presença de fantasma, de coisas que não era normal. Aí do nada, gente, quando eu lembro, eu me sinto até mal um pouco, né? Eu senti alguém rastejando no chão, no quarto. Vinha debaixo da rede que eu dormia. E levantava com as costas e me levantava para cima. Eu gritava, pedia para minha mãe, se tinha alguém mexendo debaixo da rede. Minha mãe vinha, eles colocavam eu para dormir com outro meu irmão. De um lado com as pernas pro lado dele e com as pernas pro meu lado, dormindo de costas na rede, porque nós não conseguíamos dormir à noite com aqueles espíritos daquela casa velha que perturbava a gente. Quando o meu irmão gritava de um lado, aquele fantasma, aquela alma penada, levantava ele com as costas e ele gritava, pedia socorro para minha mãe no outro quarto. Aí quando baixava ele, me levantava também, nós ficava igual uma bola numa rede, um levantando e baixando assim, ó. Tipo, levantava ele e baixava, brincava com a gente, criança, os fantasmas. O meu pai, ele falava, isso é coisa de criança, vocês estão mentindo, gente. Vocês estão mentindo, não é possível. Xingava a gente, brigava, que... Falou assim, então você fica na rede aí. Ele me chamava de Bill. Falava, seu Bill, vem dormir comigo na cama e dormir com minha mãe e meu pai. Você acredita, gente, que o fantasma, quando eu ia pro quarto da minha mãe, o fantasma acompanhava, chegava a mexer com meu pai também. Era um terror essa casa. Gente, a gente tava todo mundo ali reunido, teve dia tá reunido, e derrubava as louças, derrubava prato no quarto, derrubava tudo. A gente acendia as lamparinas, ia até o cômodo lá do barulho da cozinha, aquele barulho que era enorme, chegava lá, as coisas estavam todas elas no mesmo lugar, só o barulho nós ouvindo naquela casa. Era uma casa que, vou te falar uma coisa pra vocês, é um terror aquela casa. Hoje em dia tá só o terreno e a casa velha é desmanchada. Mas até hoje eu tenho vontade ainda de construir a casa no mesmo local e ver se ela ia continuar com aquelas assombração que existia. Se é o terreno, o local da casa, alguma coisa assim naquele local. Aquele lugar daquela casa. Porque era muito assombrada, muito mal assombrada. A gente colocava um gato na casa à noite. Quando tinha essas assombrações, o gato se arrupiava, corria para fora. Tinha dia de ficar meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós à noite com a lua clara no interior, sem querer entrar na casa, porque a casa não deixava a gente ficar dentro. Muito mal assombrada. E essa casa era de uma senhora que ela falava muito palavrão, era uma pessoa que tinha aquela pessoa que xingava os filhos, amaldiçoava os filhos.
era uma pessoa que era assim, era uma senhora muito velha, mas essa casa era um terror. Isso que eu tô falando para vocês não é história para, não é uma história de mentira, nada, isso é a pura realidade. Porque eu passei sobre isso. Quando o pessoal fala de casa mal assombrada e assombração de visagem e outras coisas, eu acredito que tem e existe. Porque eu sou testemunho que eu passei quando era criança. Gente, esse vídeo eu vou parar por aqui, que ele está muito grande. E eu vou voltar a contar mais essa história, prosseguir para frente o que aconteceu nessa casa. Depois que a gente mudou para outra casa que nós estávamos construindo. Aí eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Deixa o like, deixa lá se você quer ouvir a história completa. O que aconteceu depois que eu saí da casa dessa senhora, que a gente foi para a casa que meu pai construiu, a casa nova. Aí eu vou contar os detalhes para vocês, o que aconteceu na outra casa depois nós saímos de lá. Depois de tanta perturbação dessa casa mal assombrada. Uma boa noite para todos vocês, que Deus abençoe, os seguidores. Eu adoramos todos vocês. Esse vídeo que eu estou contando um pouco diferente da minha história, porque eu estava contando para minha esposa sobre a minha vida no passado. E ela tentou saber como era minha vida quando eu era mais criança. Eu comecei a contar a história, resolvi gravar a minha história para vocês. Ó, ela tá bem aqui do lado, minha linda esposa. E uma boa noite para todos vocês, que Deus abençoe. E esse vídeo, se vocês quiserem ouvir o resto da história, deixa uns likes para mim entender que vocês querem ouvir o resto da história. Eu vou voltar a postar outro vídeo contando a história da casa nova que a gente construiu. Aí vocês vão saber o resto da história para finalizar. Um abraço para todos vocês, de Bill Matos. Abraço para todos vocês.